João capítulo 3. Eu quero que você abra. E quero que você abra também em Números. Números capítulo 21. Primeiro a gente vai ler Números capítulo 21. Olha, a única maneira que você tem de ser liberto do mal, é através da palavra de Deus. Não adianta você ficar procurando receitas mirabolantes para que você seja curado, para que você seja liberto, porque não adianta. A única maneira de você receber a libertação na sua vida, da parte de Deus, é você conhecendo essa palavra. E quem deu essa receita foi o médico doutor Jesus Cristo, quando ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então assim, não tem um outro lugar onde você compre o remédio da libertação. O remédio da libertação é o conhecimento da palavra. Então, se você não gosta de ouvir a palavra, se você não se interessa pela palavra de Deus, então, sinto muito, você continuará doente. Pode até se curar do coronavírus, mas vai pegar um vírus muito pior. Então, não sou eu quem está dizendo isso. Quem está dizendo é a própria Bíblia. Eu quero meditar nessa noite sobre 3 tipos de serpentes que você precisa ter cuidado. E eu garanto a você que não é a coral, garanto a você que não é a sucuri e nem a cascavel. São serpentes muito piores, muito mais peçonhentas, que têm um veneno muito mais letal do que essas serpentes. Então a gente precisa estar ligados. Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se juntou, ou se tornou impaciente no caminho. O povo se tornou o quê? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos desse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs numa haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aqui no capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: o Senhor Jesus falou: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então essa é a palavra de Deus nessa noite para a sua vida. E eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que diz as Escrituras. As serpentes são sem dúvida os animais mais temidos por todos nós. Ninguém gosta de serpente, de cobra. A gente corre delas, ou então a gente mata. A gente mata porque a gente logo pensa: se ficar aqui perto de casa, pode voltar e morder meu filho. A serpente, a cobra, ela é um animal, além de peçonhento, é traiçoeiro. Apesar de que
alguns dizem que tem alguns tipos de cobra que ela só ataca se for atacada. Mas como ninguém quer pagar para ver, como o veneno dela é letal, então a gente prefere se livrar dela. Das serpentes a gente consegue, porque tem algumas até que fazem um barulhozinho como a cascavel, e a gente percebe que ali tem alguma víbora. Mas existem serpentes das quais nós precisamos nos livrar, e nem sempre nós tomamos, sabe, os cuidados necessários para não sermos picados por ela. Esse texto da palavra de Deus mostra o quão é atual, é de hoje, a maneira como nós nos deixamos, nos vulnerabilizamos através desses momentos que nós vivemos, e esses momentos que nós vivemos se tornam como serpentes que chegam em nós. O texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que o povo de Deus tinha atravessado o Mar Vermelho, já tinha tido muitas conquistas, Mário John, já tinha muita conquista, Remy, Nego, muitas conquistas o povo já tinha tido, e agora Deus havia prometido a eles uma terra que mana leite e mel, mas eles já estavam andando há algum tempo, e andando errante por um caminho que era para fazer em pouco tempo, eles já estavam demorando muito tempo, e eles demoravam muito tempo justamente por causa das suas murmurações, porque hoje em dia a coisa mais difícil que tem é você conhecer alguém que é grato a Deus, que é grato aos seus pais, que é grato à sua igreja, que é grato ao seu trabalho e vive sem murmuração. O murmurador é sempre um preguiçoso, é um sem o que fazer. Nós poderíamos dizer que é um vagabundo, porque fica vagando. Todo murmurador é um vagabundo. Isso não é palavrão, é porque ele anda vagando. As pessoas que murmuram, elas tendem a ser assim. A primeira serpente que eu identifico nesse texto aqui do povo é a rotina, a fé da pessoa. A serpente da rotina começa a andar pela vida da pessoa, porque a pessoa já não tem mais prazer naquilo que faz, a pessoa já não tem mais prazer naquilo que Deus dá. Então ela começa a reclamar. O povo de Israel começou a andar com Moisés, viram maravilhas que Deus fez. De repente um chegou para o outro e falou assim: ô Zé, tu não está enjoado dessa comida que vem do céu todo dia, não? Os miseráveis nem sequer pararam para pensar assim: gente, essa comida vem do céu, é algo de Deus para nós. Um chegou para o outro, deve ter chegado e dito assim: já não está enjoado dessa comida que vem não? É a mesma comida, é a mesma comida, é a mesma comida. Sabe daquele menino que tem feijão, arroz e ovo, e no dia que tem feijão, arroz e ovo, ele fica botando dificuldade? Não gosta não. Os meninos de hoje em dia não sabem como era antigamente e como é na roça muitas vezes até hoje. Bom seria se todos nós vivêssemos na zona rural. Você já reparou que na zona rural não tem murmuração? Tem não. O povo da zona rural vive outra vida que a gente vive. Até a gente, quando vai para a zona rural, a gente chega lá e a gente olha para a natureza e a gente fala assim: gente, que maravilha é viver neste lugar. Normalmente a pessoa que vive na zona rural não é estressado, normalmente, porque tem aqueles que sofrem os reflexos da cidade, mas aquele que vive mesmo o tempo todo na zona rural, aquele que colhe o que come e come o que colhe, esse daí, ele não tem muitas frustrações e murmurações. Mas a gente vive o tempo todo querendo mais, a gente vive o tempo todo querendo ter um pouco mais, a gente vive o tempo todo olhando o que o outro tem. Já reparou como é? Aí Cláudio vai e compra um carro novo, aí eu chego, Cláudio vem me mostrar aquele carro: pastor, vim aqui, homem de Deus, para o senhor ungir meu carro, consagrar meu carro. Aí eu pego o azeite
e vou ungir a BMW de Cláudio. Recebe a bênção, varão. Toma posse. Eu vou lá ungir a BMW de Cláudio. Quando eu chego lá, que eu olho Jeremias, a BMW, daqui um dia eu vou ter um desse. Você sabe o que está contido nessa frase? Inveja. Eu também vou ter um desse. Dê glória a Deus pela BMW que o irmão comprou. Mas a gente quer sempre mais. Aí a gente começa a ficar insatisfeito. É o filho que está insatisfeito na casa do pai. É a pessoa que está dentro da igreja e está insatisfeita com o pastor. O funcionário que está no trabalho está insatisfeito com o seu patrão. Aí ele começa a colocar defeito nas coisas. Ele começa a murmurar. É isso que o povo de Israel fazia. A serpente da rotina. Você vive uma vida tão rotineira, que você não consegue se livrar da serpente da rotina, e essa serpente da rotina pica você, e agora você chega e diz assim: eu não aguento mais viver assim, não quero mais saber desse trabalho, não, está muito monótono, não quero saber de casa, não, pai. Faz igual o filho pródigo: já estou cansado, pai, enjoei. Pastor, já estou enjoado dessa igreja, já estou enjoado de sua cara. Enjoa por quê, gente? Porque a serpente da rotina picou a pessoa. Davi diz lá no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Olha o que Davi pede, e o que nós devemos pedir todos os dias, Renanzão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Renovação. O povo de Israel não sabia o que era isso. Além de colocar defeito, ainda disse assim: e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Gente, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Se um filho meu botar defeito na comida desse jeito aqui, é capaz de eu tirar o prato dele, deixar ele com fome. Dá vontade, sim ou não? Dá vontade. Você trabalha, Grilo, com toda, sabe? Com toda a dedicação, com todo o esforço. Aí você leva o pão para sua casa. Aí você faz até milagre para levar aquele pão para sua casa. Aí quando você chega, põe o pão na mesa. Aí Mana cozinhou, tá tudo lindinho lá, tudo bonitinho. Aí vem um dos meninos: não quero essa comida ruim, não, vou comer mais não. Dá vontade de fazer o quê? Ele está ali me olhando. Mas ele não é assim não, viu, gente? É só uma hipótese. Aí chega e diz, o menino chega e diz: mas eu não quero esse pão não, essa comida ruim. Já estou enjoado dessa comida, eu tenho um fastio, estou enjoado. O que é que o pai tem vontade de fazer? Vai ficar com fome para aprender. Me deu prato, não me deu prato, me deu prato. Vai ficar com fome para aprender. Só vai comer de noite, nem merenda das 3 vai ter, para tomar vergonha. Sabe o que é isso que Deus faz com a gente? Porque o povo até então, gente, o povo não tinha problema não. O problema do povo era não estar satisfeito com a comida. Presta atenção que isso aqui pode estar acontecendo com você que está em casa. O povo não tinha problema. O problema do povo era reclamar, Elis, da comida. Aí depois que reclama, a murmuração. A serpente da rotina vai dar origem a uma outra serpente, a murmuração. A segunda serpente é a serpente da murmuração. E o povo fala, reclama, e reclama com Moisés: ô Moisés, que negócio é esse, rapaz? Eu estava lá de boa no Egito, meu irmão, estava lá de boa no Egito, lá comendo, tá certo que eu trabalhava, mas eu tinha umas comidas lá diferentes, de vez em quando passava uma egípcia, ainda me dava umas coisas diferentes para eu comer. E que história é essa, que agora a gente só come esse negócio desse pão que desce do céu? Que povo miserável, gente. Deus fez milagre, cair pão do céu, maná. Até hoje,
a gente chama maná de coisa boa. A gente não fala assim: oh, maná, vou comer o maná. Mas o povo não queria não. Aí Deus diz: ah, vou tirar a proteção. Tem um bocado de serpente, né? Você sabe que deserto é um lugar que tem serpente. Não sei se vocês já viram uma cobra, que ela fica, ela vai assim, ó, entrando na areia, ó. Ela fica camuflada na areia. Você passa por uma areia, um deserto, você nem vê. Quando a presa vai, ela abocanha. O deserto é um lugar que tem muita serpente. E o que foi que Deus fez? Tirou a proteção. Quando a Bíblia diz e Deus mandou serpente, quer dizer que Deus tirou a proteção. Era um povo, gente, que Deus guiava pela coluna de nuvem. Deus colocou uma coluna de fogo de noite. Deus colocou a coelba no deserto, melhor do que a coelba, para iluminar o povo. Era uma coluna de fogo que descia e iluminava o povo, e não caía não, viu? Não tinha transformador não. De dia era ali, e de noite era o fogo. E de dia Deus colocava uma nuvem para livrar do sol, do calor ardente do sol. Que povo miserável. Você sabe que Deus dá a gente muitas colunas de fogo nas noites que nós temos, nos momentos noturnos que nós temos, Marcelo. Deus, Ele coloca em nossas vidas muitas colunas de fogo, alumia a nossa frente. E Deus coloca também muitas nuvens para nos livrar do sol escaldante. Mas a gente não reconhece. Por que a gente não reconhece? Porque a gente foi mordido pela serpente da rotina e pela serpente da murmuração. O povo de Israel fez isso. Como eles não tinham problema nenhum, agora eles vão passar a ter. Deus tira a proteção e as serpentes começam a entrar no arraial. Foram dormir, reclamando de Moisés, fazendo motim contra Moisés, querendo se rebelar contra Moisés. Sabe o que aconteceu? Entra uma serpente na cabana, picou um, picou o outro, amanheceu 2 mortos em cada cabana. De repente um olha, gente, a serpente aqui, teve outra lá também, gente, isso aconteceu depois que a gente reclamou, que a gente murmurou contra Moisés e contra Deus. Aí agora vai com uma cara de pau conversar com Moisés. Você Moisés, eu queria falar com o senhor aí, porque o senhor desculpasse a gente, sabe, perdoa nós aí, porque o senhor sabe como é, a gente reclamou, a gente murmurou. Ô senhor Moisés, conversa com Deus aí, para ele tirar essa serpente, para não matar todo mundo, que já morreu muita gente, a gente já teve que enterrar um bocado de gente. Aí Moisés, que era um homem manso, gente, só Moisés mesmo, viu? Moisés era manso, porque a vontade que dava era: Senhor, manda mais serpentes, mata tudo. A vontade de Moisés e a vontade minha e sua era essa. Se a gente não olhar com a graça de Deus, a gente prefere que aconteça isso. Mata logo, Deus. Mas Moisés ora a Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia do teu povo. E Deus tem misericórdia. Chama Moisés e diz assim: Moisés, levante. Deus prepara o primeiro soro antiofídico da história da humanidade. Deus diz assim: pegue uma haste e faça uma serpente de bronze e coloque nessa haste, e eles verão, todo aquele que olhar, Moisés, para a serpente que você levantar, essa pessoa vai ficar curada. E isso aconteceu. Moisés levantou a serpente de bronze, e toda pessoa que era picada pela serpente, quando ela olhava, automaticamente neutralizava o veneno da cobra. O primeiro soro antiofídico da história foi produzido por Deus no deserto. Você sabe que o soro antiofídico é o veneno produzido da própria cobra para anular o veneno dela. Foi isso que Deus fez. Só que as pessoas apenas olhavam, e esse olhar era um olhar pessoal, não era um olhar coletivo, ou seja, ou de uma pessoa olhar para o outro. Anne não podia olhar por Karine, Karine não podia olhar por Anne,
ou olhar por Rita. Não poderia. Cada um tinha que olhar, ainda que estivesse morrendo, que alguém pegasse assim, ó, virasse a cabeça dele para ele olhar, mas ele tinha que olhar para a serpente para ser curado. Observe que olhar para a serpente era algo individual. Então você que está em casa me vendo agora, e talvez ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, eu te digo, não adianta ficar confiando na oração de ninguém. Não adianta ficar pedindo às pessoas para orarem por você. Não, porque tem um pastor que está orando por mim, tem a minha mulher que está orando por mim, tem o meu irmão que está orando por mim. Não adianta, porque Deus quer que você faça a sua parte. E aí o povo era curado. Então Deus fez com que as serpentes cessassem, botou a proteção de novo, e o povo continuou a sua estrada. Mais adiante, muitos deles começaram a adorar a serpente de bronze. Se você for lá no livro dos Reis, você vai verificar no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18, você vai encontrar que o povo estava tão já adorando a serpente de bronze, que um rei abençoado, um homem de Deus, Ezequias, ele fez com que ele destruiu os altares e destruiu a serpente de bronze, porque o povo pegou a serpente depois e começou a adorar. É assim. Tem gente que é expert em fazer coisas que Deus usa como objeto de adoração. Já pensou? Seu Naamã foi curado no Rio Jordão, vamos agora idolatrar o Rio Jordão? Não. É o Deus do Rio Jordão que tem que ser adorado. É o Deus de Moisés que tem que ser adorado. Aí depois que tudo isso passa, que muitos anos se passam, vem o Senhor Jesus numa conversa com Nicodemos, falando de salvação. Vem o Senhor Jesus e faz uma tipologia. Jesus faz uma associação dele com a serpente. Jesus e Moisés têm histórias muito parecidas na Bíblia. Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento, um homem que teve uma intimidade com Deus descomunal. E quando a gente vê a intimidade de Deus com Moisés, a gente quer se aproximar mais de Deus, para ter pelo menos um tiquinho daquela intimidade. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus então vem e diz: olha, eu quero dizer para vocês que da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será levantado. Agora, Moisés levantou a serpente no deserto por causa de quê, missionário Sandro? Por causa da murmuração do povo, por causa da serpente da murmuração, por causa da serpente da rotina. Aí Moisés teve que levantar a serpente. Jesus está dizendo: tem uma outra serpente agora, que eu vou ter que ser levantado por causa dela. Sabe que serpente é? A serpente do pecado. A serpente do pecado. O pecado que domina as pessoas. As pessoas não querem se santificar diante de Deus, não querem se aproximar de Deus, não querem dizer não às coisas do mundo, querem ficar com Deus, mas querem continuar na rotina, na murmuração, querem continuar no pecado. As famílias estão destruídas por causa disso. Estão destruídas. Quantas famílias destruídas? A pessoa tem a sua família, tem a sua esposa, tem o seu esposo, mas ele tem necessidade, sente necessidade de buscar outro. Ah, porque virou rotina. Cuidado com a serpente da rotina, viu? Quando ela pica, mata. As serpentes do deserto matavam. O que é que a gente vê hoje, irmãos? Eu estava falando hoje aqui no Bom Dia Espírito Santo sobre Davi. Davi fez o quê? Davi, ao invés de ir para a guerra, o que foi que ele fez? Ele ficou no terraço da casa dele, rodando, zanzando. Davi ficou assim. Quando ele olha de lá de cima, uma mulher tomando banho numa cachoeira, Davi ficou hipnotizado. Eita, gente, Betseba estava lá. E o rei Davi, que venceu tanta gente, que matou gigantes, que conquistou tanta coisa,
agora se vê embevecido por Betseba. E algo curioso, muito cuidado com a serpente do pecado, porque o pecado, gente, ele tem um zoom. Estava dizendo isso hoje aqui de manhã. Davi, de lá de cima do terraço, deu um zoom nos peitos de Betseba, nas costas de Betseba. Aquela mulher tem que vir para cá, dá um jeito de trazer para mim. Aí eu falando, quem é aquela mulher lá? Eu quero ela aqui. Oh, rei, não dá não, não dá não. Ali, alguém pode até ter dito para ele, né, que tivesse intimidade ali, não é pro seu bico não, rei, porque ela já tem dono. Ah, mas tem que ser minha. Foi o que Davi fez, gente. Davi deixou que o pecado neutralizasse a sua razão. Ele agiu apenas pelo coração. Eu estava dizendo hoje aqui de manhã, não siga seu coração. Esse é um conselho que não se dá. Só fala assim, ô fulano, eu não sei o que é que eu vou fazer, se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Ô fulano, segue o teu coração. Não segue não. Não segue não, porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto de suas ações. Não segue não. Sabedoria está entre o coração e a razão. Coração e razão. Quando nós conseguirmos isso, coração e razão, equilíbrio, aí está a sabedoria. Davi não fez isso. Davi só porque ele queria. Porque quando a pessoa precisa, ela pensa assim, se eu preciso eu posso. E foi. E se deitou com Betseba. E você já sabe o que aconteceu. Emprenhou a mulher de Urias. Depois, para se livrar, mandou matar Urias, botar na frente da batalha para o homem morrer. Davi teve uma vida destruída, destroçada por causa disso. Sabe o que? A serpente do pecado foi o calcanhar de Aquiles de Davi. Que tipo de serpente está querendo te pegar? Você tem sofrido de que tipo de serpente? Monotonia? Rotina? Ah, estou enjoado. Estou enjoado desse trabalho, Deus, não quero mais esse não. Fica satisfeito com o trabalho que Deus te deu, que Deus te dá um melhor. Ah, estou enjoado, Deus, dessa casa, de minha mãe, não aguento mais. Porque sabe como é filho, né? Vai chegando uma hora que não quer mais limite. Tem filho, quando vai chegando a partir de 12, 13 anos, não quer mais limite. Estou pensando aí uma maneira de eu pegar meu próprio rumo. Vai para tu ver. Vai pensando que é mole. Vai pensando que é mole, que tem chiqueiro. Vai pensando. Nós somos assim com Deus também. Ah, Senhor, está muito igual. Ah, Senhor, é muita rotina. Ah, Senhor. Aí começa a murmurar. Bota um defeito na casa, bota um defeito na mãe, bota um defeito no pai, bota um defeito no irmão da igreja, bota um defeito no pastor, bota um defeito. Gente, saiba que você está sendo picado por uma serpente. Cuidado com essas serpentes, porque elas são venenosíssimas. Eu quero que você aprenda, que você entenda. A palavra de Deus, ela nos protege, mas nós precisamos nos cuidar. A serpente do pecado. Aí a Bíblia diz, para eu encerrar agora, que já está chegando o horário, para eu encerrar agora, eu quero dizer assim para você, ó. Jesus falou assim: da mesma maneira pela qual Moisés teve que levantar a serpente lá, o Filho do Homem também vai ser levantado. Por quê? Por causa do pecado do povo. Se você ler o contexto desse texto, você vai ver que Jesus está falando do pecado, está falando do novo nascimento, de mudança de coração. Eu serei levantado por causa do pecado, por causa também de rotina, por causa da murmuração do povo, porque as pessoas reclamam. Gente, parece que a gente está voltando esse tempo, e é por isso que Jesus vai voltar. Fica satisfeito com o que Deus te deu. Olha o que Deus está falando para você hoje. Calma. Foi isso que Deus te deu. Foi esse trabalho que Deus te deu. Foi essa igreja que Deus te deu. Foi esse pastor que Deus te deu. Foi essa família que Deus te deu. Dá graças a Deus. Foi esse marido que Deus te deu. Agradece a Deus por ele. Porque tem umas aí querendo um desse, não tem. Agradece a Deus pela mulher.
que Deus te deu. Agradece a Deus pela sogra que Deus te deu. Agradece pela sogra, Ivana. Aleluia. A gente precisa entender isso. A gente só bota defeito, murmura, porque aquela véia é assim, porque aquela véia não sei. E tu? A gente precisa, irmãos, parar e pensar e olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só é palavra de Deus se ela saltar do livro e vier para o meu coração. A gente só lê aqui e ficar vivendo uma vida que a gente quer, não adianta. A gente tem que pegar o que está aqui, o que está aqui tem que saltar para aqui e se fazer vida, senão não é palavra de Deus. Esse livro aqui, é igual a outro livro qualquer. Agora, se eu abrir um versículo só e ele saltar o meu coração, está vivo. A gente precisa entender isso, compreender isso e viver em nome de Jesus.